Eu perdi trabalho importantes porque eu dependia do trabalho para poder sustentar a mim, né? Naquela época eu morava de aluguel. Vícios, né? Como cocaína, maconha, crack, eu tive vício das bebidas, entendeu? Eu era viciado em cachaça, em todos os tipos de bebida de dose. Eu tive vício com cigarro, eu fumei por um período de 12 anos. Eu já estava quase pensando em me suicidar, mas eu não tinha essa coragem de suicidar. Então eu decidi recorrer a uma pessoa que poderia me ajudar, que era uma outra força maior. E eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração a Deus. E falei com ele que eu não tinha força eu era tão insignificante que eu não tinha força de tirar nem a minha vida. Que eu queria largar a droga, não tinha força, eu queria largar a bebida, não tinha força, eu queria largar o cigarro, eu não tinha força para largar. E aí, passaram uns 2 dias depois, eu estava assistindo a Record, rede de televisão, e eu ouvi um chamado, uma programação da Igreja Universal. E nesse chamado, aquilo me impactou, me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque ali havia um homem dizendo que tinha saída. E aquilo me deu força, me deu ânimo. Eu tomei uma decisão, eu vou chegar lá. Porque se isso é verdade, isso tem que acontecer comigo. E foi até então que eu cheguei à Igreja Universal. Eu consegui chegar até lá. Mas detalhe, para mim chegar até a Igreja Universal, teve luta, teve guerra. Porque eu tinha uma bicicleta, o pneu furou. E da onde eu morava, do bairro onde eu morava até chegar à igreja, era longe, uma distância longe, que a igreja era no centro da cidade e o bairro era afastado. Naquele momento eu voltei para casa e peguei umas moedas para pagar a lotação. E aquele dinheiro, eu não me lembro o que aconteceu, mas ele desapareceu do meu bolso, eram umas moedas. Eu perdi aquele dinheiro, então eu decidi, eu vou a pé. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, numa sexta-feira. Mas eu sentado ali, eu olhei para o altar. E no altar estava escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. Eu olhei e falei assim, poxa, aqui tem um Senhor. E do lado do altar, ali, do lado não, assim, em frente ao altar, tinha uma cruz vazia. E eu já estava acostumado a ver a cruz cheia, né, com Cristo lá, né, pregado na cruz. E eu fiquei admirado, a cruz vazia. Então aquilo eu fiquei impactado. Falei assim, mas... E aí sim começou a reunião de 7h30, o pastor chegou perto de mim, ele falou comigo, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou comigo assim, ô jovem, eu te vi aqui hoje? Eu falei com ele, não senhor, é a minha primeira vez que eu estou vindo aqui. Ele falou assim, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Eu falei, posso. Eu falei, pode. Ele colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim, em o nome do Senhor Jesus, foi a única coisa que eu escutei. Em o nome do Senhor Jesus, eu apaguei. Foi aí eu tinha passado mal. Depois eu voltei a si. Foi que ele falou comigo assim, no final da reunião, se você quiser se ver livre desse mal que te acompanha, ele apontou o dedo para o nome do Senhor Jesus e falou assim, se alia com aquele ali, que só ele pode te livrar disso. Eu voltei para minha casa e naquela mesma sexta-feira, eu peguei um cigarro e fumei um cigarro. E retornei no domingo à casa de Deus, manifestei de novo. Aquela entidade ela foi mandada embora, ela foi expulsa, mas voltei para casa, tornei a fumar de novo. Então eu voltei nas reuniões de libertações mais uma vez e eu manifestava. Eu passei um sufoco, porque eu vivia dentro da igreja, eu participava das reuniões, eu era dizimista. Eu devolvia o dízimo. E o meu dízimo, ele era igual, a oferta era igual ao dízimo. Eu estava ali fiel, mas só que o meu fiel era só no dízimo, porque na prática mesmo da palavra, eu não estava praticando. Eu deixei de orar, eu deixei de jejuar, eu não tinha força mais nem para orar, nem para jejuar, depois que eu comecei a praticar a pornografia. E foi aí que eu caí. E aí um dia eu abri o coração, quando eu cheguei numa reunião de sexta-feira,
Eu falei, meu Deus, hoje é tudo ou nada, porque eu não quero mais sair daqui com esse mal na minha vida, não. Ou ele sai daqui, ou eu saio de uma vez por toda da presença do Senhor. Ou ele sai do meu corpo, da minha vida, ou eu saio da presença do Senhor. E nessa sexta-feira eu cheguei. Era o bispo Adilson. Ele foi fazer uma reunião na catedral lá da minha cidade, e a cidade de Betim, na catedral de Betim, e ele pegou e pediu, falou assim, vocês que já se envolveram com as entidades, mas não foi vocês que foi lá passar pano, limpar o centro, não. Mas vocês mesmo que trabalhou, que desenvolveu, vem aqui na frente. Eu me lembro como se fosse hoje, que tinha muita gente, então essas pessoas estavam impedindo eu de chegar na frente. Então eu fui por baixo. Eu passei por baixo dos braços das pessoas ali e fui. Eu me lembro que o bispo Adilson, ele olhou dentro dos meus olhos e falou para mim assim, olha dentro dos meus olhos, e apontou o dedo para mim e falou comigo assim, o chefe da cabeça dele manifesta aí agora. Estão em quantos aí? 7.000. Então é uma legião. Você é o chefe? Quem é o mais forte dessa legião? Eu mesmo, seu homem. Eu só me lembro que eu acordei, aquele peso que eu estava carregando tinha saído de mim. Eu estava leve, eu estava feliz, eu estava sorrindo. O meu semblante mudou. E eu saí dali revoltado, eu desci revoltado e falei, eu nunca mais vou manifestar. Eu coloquei dentro de mim, você nunca mais vai tomar posse do meu corpo, nunca mais você vai, tomar posse da minha vida. Aí eu comecei a orar, comecei a jejuar, eu comecei a fazer propósito com Deus, eu comecei a participar mais das reuniões. Eu ouvi falar da Fogueira Santa, porque eu já estava na igreja, eu já sabia da Fogueira Santa. Então eu falei, olha, só tem uma forma desses encostos, essas entidades não voltar mais no meu corpo. Porque eu já vinha participando das reuniões de quarta-feira, na busca do Espírito Santo, e o bispo sempre falava, você tem que receber o Espírito Santo, porque liberto é aquele que tem o Espírito Santo. Então eu coloquei toda a minha força na Fogueira Santa de Israel, e eu peguei tudo o que eu tinha, material, tudo, e peguei a minha vida, porque Deus, eu sei pelo meu entendimento que eu gostei dele, Ele não quer dinheiro, Ele quer a minha vida, era a minha vida que Ele me pedia. Só que eu não queria abrir mão no início da minha vida, eu queria ainda ficar no prazer, mas era decidido, era vida ou morte. Ou eu me entrego para o Senhor dos Senhores, ou eu vou ter que servir o diabo, eu vou ter que servir a Baal há muitos anos, pro resto da minha vida. Não é isso que eu quero. Então eu fui para a Fogueira Santa, eu vendi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha eu vendi tudo. Tudo. Eu subi ao altar, entreguei. Depois de eu ter descido do altar, naquele dia, eu lembro que eu desci diferente, porque eu desci mais forte. Só que eu não desci batizado com o Espírito Santo, não. Eu entreguei a minha vida ali. Quando eu cheguei em casa, nós fomos orar. Eu tinha perguntado a Deus, depois que eu desci da Fogueira Santa, eu comecei a perguntar a Ele o que Ele queria de mim. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, me fala, o que eu não te entreguei ainda, por o Senhor não ter me batizado? Porque eu entreguei toda a minha vida, então tem algo que eu não te entreguei. E Ele me disse, eu quero a sua mente. Eu quero a sua mente. E eu fiquei um período pensando, para que Ele quer a minha mente? Por que Ele quer a minha mente? Fiquei sem saber, sem entender. Eu cheguei, ajoelhei e falei, meu Deus, o Senhor pediu a minha mente. O Senhor pediu o meu intelecto. Então Ele eu te entrego. Eu entrego todos os meus pensamentos, eu te entrego tudo o que eu tenho, todo o que eu quero ser, o que eu sou hoje, o que eu quero ser, o que eu pretendo ser lá na frente, meu Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos, tudo. Toma o meu intelecto.
seja o governador da minha mente. Naquela hora, aquilo foi glorioso porque eu senti paz. Veio uma paz dentro de mim, uma paz interior, uma paz, ela é inexplicável. Ela é tão inexplicável que eu comecei a adorá-lo, eu comecei a buscá-lo com mais fervor. Ali eu não senti nada, porque naquele momento a única certeza que veio no meu intelecto não foi no ouvido, como um dia uma entidade falou comigo, foi aqui, no intelecto. Ele falou assim, olha, acabou pro diabo, eu estou contigo. Eu peguei e falei, meu Deus, eu comecei a adorá-lo, sabe? Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu comecei a buscá-lo com mais fervor e naquela noite eu não dormi. Eu não dormi porque eu queria falar de Jesus, eu queria falar para as pessoas o que me aconteceu. E no outro dia eu levantei, eu olhei para minha esposa e falei com ela assim, nossa, eu vou para a igreja que eu vou evangelizar. Ela falou, calma, mas hoje não é nem dia de evangelização. Eu falei assim, não, vamos que eu tenho que evangelizar. Olha, ela notou a diferença em mim. Ela falou comigo assim, você está com um semblante diferente. Você está diferente. Eu falei assim, olha, Deus, Ele é comigo. Ela falou, por que você sabe que Ele é com você? Eu falei assim, porque eu sou com Ele. Essa é a certeza que eu tenho, porque agora eu sou com Ele, sabe? É isso que eu sei. Então, foi glorioso, é magnífico. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou um homem casado, né? Hoje tenho um bom relacionamento, um bom casamento, tenho uma mulher de Deus. Hoje eu sou uma pessoa liberta, né? Sou batizado com o Espírito Santo, tenho uma boa família, né? Hoje eu me dou bem com os meus irmãos, me dou bem com a minha mãe. Todos os meus pedidos, eu não peço a Deus nada, eu não peço carro, não peço moto, não peço bens materiais, eu não peço Ele loja, dinheiro, mansões, não. O que eu peço a Deus é espiritual, que Ele nunca deixe eu sair do altar. É isso que eu peço a Ele, porque se eu pedir a Deus um carro, uma moto, se eu pedir a Ele uma casa, que eu pedir a Ele rios de dinheiro, ou que eu venha ter sucesso na vida financeiramente, eu vou estar limitado. Ele vai acrescentar paulatinamente. Não preciso de pedir a Ele não. Por isso hoje eu estou aqui, para contar o meu testemunho.